Quero trazer uma saudação a todos vocês que ouvem a palavra de Deus nesta hora. Nós estamos considerando aqui, aos domingos, na Igreja Batista da Graça, uma série de exposições bíblicas cujo título é Contentamento e Graça. Eu tenho dito que nos momentos críticos da vida, é sempre bom verificarmos o que temos. É sempre bom, nos momentos mais críticos, nós fazemos uma espécie de avaliação, de contabilidade das nossas realidades mais significativas. Conversava com um irmão essa semana e ele dizia assim: Pastor Gilson, é quando a maré abaixa que a gente descobre quem está com as calças arriadas. Eu fiquei pensando nessa frase gráfica simples dele. De fato, este é um momento imensamente crítico. E cabe a gente, então, avaliar quais são as grandes coisas preciosas. Quais são os grandes tesouros? Nós temos visto que o nosso mundo é uma fábrica de necessidades. Logo, é também um mundo de grandes expectativas e frustrações. E também, por consequência, um mundo em que o não contentamento, ele aumenta, ele se multiplica, ele se torna mais frequente. Um coração descontente sente falta, acha falta, não se satisfaz. Como vimos em uma das palavras anteriores, não se satisfaz nem com o maior dom de Deus, chamado Jesus Cristo. Vimos que os salmistas, eles tinham o Senhor como um grande tesouro, como uma grande alegria. O salmista disse: Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. E vimos que se você tem o Senhor, o resto é lucro, o resto é graça. Na palavra anterior, vimos o salmista dizendo: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Assim, a presença do Senhor traz ao salmista uma transbordante alegria, muitíssimo contentamento, a ponto dele dizer que ele tinha sede dos altares do Senhor. Uma oração do salmista foi: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no culto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Ele pediu ao Senhor que ele pudesse morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida para contemplar a formosura do Senhor. Eu quero convidar você a abrir agora o Salmo 19. Mantenha esse salmo aberto, Salmo 19. Nós vamos considerar um pouco esse salmo agora. Ele integra os 5 tomos dos livros dos Salmos. Ele integra o primeiro volume, o primeiro tomo do livro dos Salmos, que são os Salmos de 1 a 41, em que nós temos aí conselhos de Deus sobre o homem, bênçãos ligadas à obediência a Deus. E neste Salmo 19, nós vemos que o conhecimento de Deus é revelado em 2 esferas. O conhecimento de Deus é revelado na criação. Diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos,
por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo, falando aí desse dia, não é? Não há linguagem, não há palavras, mas há um conhecimento de Deus que se manifesta na criação. Obviamente, esse conhecimento que está na criação tem os seus limites. Quando nós fomos comprar a nossa casa, eu e minha esposa, nós visitamos muitas casas para finalmente optar por uma delas. E quando chegamos àquelas casas, as casas estavam vazias, já construídas, e nós olhávamos a construção e nós, naturalmente, pela construção, nós podíamos inferir certas qualidades do construtor. Se era alguma pessoa inteligente, era uma pessoa caprichosa, era uma pessoa com boa noção de espaço, com boa distribuição, era uma pessoa com boa noção de cor, se era uma pessoa cuidadosa na forma como se atentou para certos detalhes. Enfim, pela construção eu podia obter alguma compreensão do construtor, mas eu não podia, por exemplo, saber detalhes mais pessoais dele. Eu não poderia saber a altura dele, eu não poderia identificar se era um bom pai, se era uma pessoa, quantos filhos tinha, quais as suas maiores qualidades, quantos anos, ou seja, faltava-me aquelas condições de perceber, de conhecer aspectos mais pessoais do construtor. Assim também, quando a gente olha para esse mundo, nós naturalmente temos conhecimentos acerca de quem o criou. Os céus manifestam, proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, mas esse conhecimento é limitado. Ele chega até um certo ponto, mas não é exatamente um conhecimento pessoal, no sentido de discernirmos os atributos mais pessoais do Senhor, não é? Mas esse salmo diz que Deus falou numa outra dimensão. Está aí o versos 7 a 13. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Os versos de 7 a 13, por favor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Deus falou. Há aqui 6 substantivos e os seus efeitos. Veja no verso 7, ele usa, pelo lugar, lei. A palavra lei é a promulgação ou um conjunto de orientações de uma autoridade. Tem em vista uma forma ordenada de bem viver. Também ele usa um segundo substantivo que é testemunho, na língua hebraica original, edá. Uma declaração solene, verdadeira, que aponta uma pessoa ou
alguma realidade. E aqui o salmista vai dizer: é o testemunho do Senhor, é fiel e dá sabedoria aos simples. Em terceiro lugar, ele usa o substantivo preceitos. Os preceitos do Senhor são retos. Preceitos, a palavra preceito tem a ver com instrução, com um ensino normativo, ou seja, tem a ideia de apontar, de indicar um caminho, de apresentar a melhor direção. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O quarto substantivo é mandamento. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Mandamento. Sabe, nós temos uma cultura assim muito naturalmente niveladora, isonômica, fortemente anti-autoritária, e nós podemos ter alguma dificuldade com a ideia de mandamento. E para alguns, talvez amar é deixar o outro à vontade para escolher como queira. Ou seja, presume-se que o outro tem uma vontade livre, isenta de influências, então basta deixá-lo entregue à sua própria vontade, ao seu próprio coração, ao seu próprio discernimento. Imagine agora que você tem um filho, uma criança, e ele está diante do sal mesmo, ou diante do açúcar, ou diante de um pacote de cocaína, ou diante de um pacote de veneno de rato. E você diz assim: filho, eu acho que você não deveria usar nem a cocaína, nem o veneno de rato, mas é você quem sabe, é você quem decide. Ele é uma criança. Isso é amor? Provavelmente você dirá assim: eu não quero você tocando e nem mesmo chegando perto disto. E mais, se você desobedecer, a gente vai precisar ter um encontro bem sério. Mas aí é possível que alguém nos diga assim: ó, pastor Gilson, mas eu já sou um adulto, eu já sou uma pessoa crescida. Sim, mas será que a distância entre nós e Deus é a mesma distância entre um pai e uma criança, ou é ainda maior? Então, se Deus é infinitamente sábio e onisciente, então o mandamento é uma expressão de eterno amor e cuidado, ou seja, o mandamento é uma demanda do cuidado, do amor de Deus. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O quinto substantivo está aí no verso 9. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. A palavra temor aqui é aquele conteúdo que inspira reverência, respeito e piedade. Quando Moisés, ele viu sob a sarça, uma sarça que se queimava, mas não se consumia, o anjo do Senhor sobre a sarça, Moisés temeu. Essa experiência é exatamente a forma como o salmista descreve a palavra de Deus. É temor, ou seja, inspira reverência, respeito, piedade. E por fim, ele usa o substantivo juízos. A palavra juízo é o lugar do corte, da separação, é o lugar da distinção, de discernimento, de perscrutação. Descreve um olhar que discerne, que separa o joio do trigo, que distingue o bem do mal, distingue os bons dos maus caminhos. Os juízos do Senhor, eles são verdadeiros e todos igualmente
justos. Você deve ter observado aí no verso 8 que ele diz assim: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. A experiência do salmista é que a palavra, esse falar do Senhor, esse comunicar do Senhor, que no Antigo Testamento é salientado pela característica da lei, esse falar do Senhor, ele alegra o coração. Algumas perguntas adicionais aqui. Quão desejáveis são esses preceitos do Senhor? Quão desejáveis são esse mandamento, esse temor, esses juízos, essa lei, esse testemunho do Senhor? No verso 10 ele dirá assim: são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. É alguma coisa preciosa e é alguma coisa agradável, é desejável. Qual o proveito? No verso 11 ele diz assim: em os guardar a grande recompensa. Considerar os juízos do Senhor, a lei do Senhor, os preceitos do Senhor, o temor do Senhor, a grande recompensa nisto. E ainda mais, talvez mais uma pergunta. Eu poderia resolver tudo isto por mim mesmo, ou seja, eu poderia ter a minha alma restaurada, ter sabedoria, ter o coração alegre, os meus olhos iluminados, eu poderia ter essa clareza da verdade por mim mesmo, entregue ao meu próprio coração. Bastaria seguir o meu próprio coração. O salmista diz assim, verso 12: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Todos nós temos áreas, inclusive, que nós nem sequer percebemos, nem sequer nos damos conta. E por fim, a última pergunta é: o que geralmente me leva a desconsiderar, a negligenciar, a menosprezar este falar de Deus? Está aí no verso 13: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Você que é pai sabe, às vezes, quando você corrige uma criança, quando você corrige alguém cuja soberba é muito arraigada, é óbvio, a pessoa ela resiste a esse tipo de confronto, não é verdade? Sabe, irmãos, uma das formas mais comuns do salmista descreverem sua relação para com a lei do Senhor é pela palavra prazer. Ele descreve a palavra do Senhor, a lei do Senhor, como prazer para a alma, prazer para o coração. Ele diz, é refrigério e deleite para os ossos. Em algum lugar ele dirá, todo o meu prazer. O Salmo 1 dirá que a pessoa bem-aventurada, antes ela tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O Salmo 119 tem muito a dizer sobre o falar do Senhor, a lei do Senhor. Ele diz assim, terei prazer nos teus decretos e não me esquecerei da tua palavra. No Salmo, verso 16 do Salmo 119. Verso 24 diz assim, com efeito, os testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Verso 47 diz assim, terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. O verso 92, não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Ele está dizendo que nas angústias dele,
Se não fosse a lei do Senhor ter sido seu prazer, ele há muito já teria perecido. O verso 143, ele diz: sobre mim vieram tribulação e angústia, todavia os teus mandamentos são o meu prazer. Não é interessante isto? Ele experimentou tribulações e angústias e os mandamentos do Senhor o sustentaram, foram o prazer dele, o deleite dele. Nós temos um bom trabalho que a palavra do Senhor e a lei do Senhor faz particularmente. Deus usa a sua lei em diferentes dimensões ou contextos. Na palavra de Deus, nesse sentido declaratório da vontade de Deus, chamada lei do Senhor, um uso civil, que tem um valor racional, um princípio racional da moralidade, ou seja, a lei aponta o dever, o padrão ético, como nós devemos viver. E é interessante que até mesmo para os pagãos, matar, por exemplo, é crime. Como que há um semear dessa lei de Deus nas consciências do ser humano. Há um uso teológico dessa lei do Senhor. É quando o homem se sente profundamente pecador. Quando ele percebe o ideal de Deus e olha para esse ideal e percebe-se pecador, quando é acusado por sua consciência e ele sente-se inimigo de Deus, e a lei mostra-lhe a sua miséria, a sua profunda maldade perante um Deus santo, a lei acaba sendo como um espelho a revelar a sua triste condição. O terceiro uso é dado por Deus juntamente com a fé. Ou seja, o ser humano compreende que para ser salvo, ele precisará de alguém que satisfaça integralmente a lei por ele. Ele percebe que ele está aquém, que ele não consegue, que assim como eu não consigo colocar a minha mão neste teto, eu não consigo satisfazer aquele ideal que a lei de Deus prescreve, e eu precisarei de alguém que satisfaça integralmente a lei de Deus por mim. Então, nós professamos que somos justificados pela fé, e o que é ser justificado? É ser declarado justo por Deus. É quando Deus decide me declarar justo, cancelando minha dívida com Ele e atribuindo a mim a justiça do seu Filho Jesus Cristo. Deus diz ao que crê: você não tem mais qualquer pecado a partir de agora. Eu estou atribuindo a você a perfeita justiça de Cristo, como se fosse a sua, e de fato é sua a partir de agora. É como se você tivesse agido com a justiça e não Cristo. Então, o que decido dar a Cristo, darei a você também, pois agora vocês são uma única pessoa, uma única só carne. Isso é a imputação da justiça que Deus soberanamente realiza em relação ao que recebe Cristo, ao que confia em Cristo pela fé. Então a fé torna nosso o que seria exclusivo de Cristo, ou seja, a justiça. E por fim, uma vez que eu sou regenerado, o Senhor concede-me o Espírito Santo, e com o Espírito o amor, que tem prazer em cumprir a lei do Senhor. Então a pessoa regenerada, na qual habita o Espírito Santo de Deus, ela é verdadeira, ela é generosa, ela é temperante, ela é amável, ela é compassiva e assim por diante. Por isso a pessoa regenerada se alegra, se deleita, tem prazer na lei do Senhor. A pessoa genuinamente, em quem o Espírito Santo está operando genuinamente, ela tem prazer na lei do Senhor. O Senhor falou, diz aqui o salmista, a lei, o testemunho, os preceitos,
o mandamento, o temor, os juízos. E eles fazem uma obra extraordinária, as obras as quais, inclusive, nós nem nos delongamos, nem nos detalhamos nelas. O Senhor falou: como está o seu prazer na lei do Senhor? Quanto ela tem alegrado o seu coração? Há uma expressão no profeta Amós em que se diz assim, é uma profecia específica de Amós, mas eu peço que você considere. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Que coisa terrível, que juízo terrível. É quando alguém tem fome e sede da palavra do Senhor, é quando ele experimenta viajar, buscar, fazer grandes viagens em busca da palavra do Senhor, correr por toda parte, a procurar a palavra do Senhor e não a achar. Dias atrás eu assistia por meio da televisão a um paciente que se recuperou da Covid-19, mas que ainda estava lutando com sequelas. E uma frase dele ficou assim muito gravada para mim. Ele disse assim, mais ou menos assim: eu só compreendi o valor do oxigênio no dia em que ele me faltava. E ele descreveu lá a angústia de faltar-lhe o oxigênio. Eu só compreendi o valor do oxigênio quando o médico me precisou me conectar a um tubo de oxigênio. Você tem a palavra de Deus hoje? Ela está aí. E como está o seu prazer na lei do Senhor? Quanto ela tem alegrado o seu coração? Você a tem buscado? Você a tem almejado como salmista? E por fim eu queria dizer o seguinte: a palavra do Senhor, no final das contas, precisará nos levar a Cristo. Porque Cristo é o grande personagem, o grande tema, o grande assunto, a grande pessoa por trás da palavra do Senhor. Ele é, em rigor, o Cristo, o Verbo de Deus. E a lei do Senhor, ela serve como um pedagogo, como um aio para nos levar a Cristo. E a palavra do Senhor, de um modo geral, nos apresenta Cristo. Sobretudo, esse Cristo que o Evangelho proclama. Ou seja, esse Evangelho que nos é claramente revelado na plenitude do Novo Testamento. Se o meu deleite, se a minha alegria e prazer está na palavra, é em rigor o meu deleite e prazer por causa dele, Jesus Cristo. Quando nós estamos com a palavra e ela vai nos mostrando, nos apresentando, nos revelando, descortinando a glória de Cristo para nós, nós vamos como que ficando diante da sarça. Nós vamos experimentando aquela realidade que Moisés experimentou lá em Horebe. Os preceitos do Senhor
são retos. E que nós consigamos afirmar, tal qual o salmista, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Que os preceitos do Senhor alegrem o seu coração, cada vez mais o meu coração. Que nós consigamos não apenas recitar como fórmula, como credo mecânico, como informação memorizada apenas, embora isso tudo seja importante, naturalmente, mas que nós consigamos, de fato, experimentar, vivenciar esta realidade que diz o salmista: os preceitos do Senhor alegram o coração e eles são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Ou seja, transportando-nos agora para um contexto mais contemporâneo, ele é mais prazeroso do que o melhor dos alimentos que eu tenho ao meu alcance. Que o Senhor te abençoe, que nesses tempos difíceis, angustiantes, que estamos atravessando, você encontre contentamento, alegria nesse falar do Senhor. Que Deus te abençoe. Senhor, nós pedimos graça para termos fome e sede da palavra do Senhor. Mas nós temos hoje um privilégio, que se experimentarmos esta fome e essa sede, nós podemos encontrar esta palavra. Nós podemos nos achegar a ela. Nós podemos desfrutar desse tesouro, dessa preciosidade, que são os juízos, os testemunhos, os preceitos, o temor, a lei do Senhor. Ajuda-nos a valorizarmos cada vez mais a palavra do Senhor e que ela traga-nos cada dia, cada momento, a experiência de contentamento em Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Agradeço a atenção de todos, Deus possa abençoá-los, desejamos à nossa igreja, a todos que nos ouvem, uma semana muitíssimo abençoada.